Bom dia, meus irmãos, graça e paz. A gente vai estar iniciando a nossa escola bíblica dominical desse domingo, né? Os próximos domingos a gente vai estar fazendo, como a gente acabou a nossa revista sobre Apocalipse, a gente vai estar tendo algumas ministrações, né? O Fabiano vai estar dando pra gente. E em breve a gente vai estar iniciando o estudo Panorama Bíblico, onde a gente vai começar no Gênesis e vai até o Apocalipse novamente, né? Só que fazendo um panorama do livro, ok? Vamos cantar um pouquinho enquanto a Fabiana está mandando os links? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos mais uma? Só vou dar uma olhadinha aqui na afinação do violão. A afinação estava baixa. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor,
Vamos mais uma? Escolhe aí. Não dou conta. Sim, no susto não dou conta. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo. e nós, meus Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Nós temos 4 pessoas com a gente, só que eu não sei, eu não consigo ver ali pelo nome. Ah, achei aqui. Uma é Rosane Gouveia, lá de Porã. Rosane, Seja bem-vinda, minha irmã. É a única que eu consigo visualizar aqui. Tá aqui. Outra eu não consigo. Então vamos passar para a Fabiana. A Fabiana vai fazer a nossa ministração de hoje. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo nosso escola dominical e pedimos agora que possa estar usando tua serva poderosamente para falar aos nossos corações. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Falar para o ventilador. Tá muito quente. Comigo. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. O nosso tema do mês, a gente está falando sobre vitória, né? E ontem, quando eu descobri que eu que ia estar falando, foi ontem não? Veio falando comigo sobre um texto, né? E falou muito comigo sobre um texto em relação a não só a vitória, mas a vitória também, né? Mas em relação àquilo que Deus tem separado pra gente, que às vezes não é aquilo que a gente espera, né? Mas o Senhor ele vai fazer acontecer na nossa vida a vontade dele. A gente sabe que a vontade do Senhor ela é soberana, é boa, perfeita e agradável. A gente está com um pequeno acidente aqui agora. Ajuda. Tive um pequeno acidente aqui agora. Tá mostrando o acidente? Estou mostrando o acidente agora. Isso. Pronto. O acidente deitou. A gente está com uma cachorra operada em casa e aí eu tenho que ficar dentro de casa. É onde a gente estava lá atrás. Mas vamos voltar ao foco aqui. A gente vai estar lendo o livro de Lucas, capítulo 5, que diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lançando as redes.
Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam ao pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. A gente vê aqui o título que tem aqui na Bíblia, o títulozinho que tem nesse, fala que é a pesca maravilhosa, né, os primeiros discípulos. E a gente vê aqui que eles estavam ali, Jesus, né, foi falar ali para a multidão e naquela época não tinha microfone, não tinha nada disso, e aí Jesus ficava sempre próximo ao mar, ele no barco, distante um pouquinho, que aí o vento levava a voz dele, né, questão de acústica ali. E Jesus estava ali falando às multidões, né, usando o barco que era de Simão, e falando às multidões. Só que Simão, ele tinha pescado a noite inteira, né? Ele, Tiago e João, eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pego um peixe. Nada. Essa história a gente conhece, tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Simão, né? Simão, Pedro. E eles não tinham pescado nada. E Jesus falando à multidão e tal. E aí depois que ele termina de falar, ele chega para Simão e fala: cadê? Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Tipo, vai ao mar, vai lá e lança a rede para pescar. E aí Simão, ele respondeu: Mestre, fui a noite inteira pescando e não peguei nada. E o melhor horário para pescar realmente é de madrugada. Eu não entendo nada de pescaria, só entendo do peixe, de comer o peixe, né? Mas eu conheço alguns pescadores, seu Hamilton, né? Hoje pela sua idade já não pesca mais, mas um grande pescador. Ele saía sempre de madrugada, ele pescava sempre na madrugada, porque é mais fácil pescar, é mais fresco. E ele pescou a madrugada inteira. Acho que na cabeça de Simão falou assim: se eu não peguei nada na madrugada, não vai ser agora, durante o dia, que eu vou conseguir pescar. Só que Simão, ele fala outra coisa aqui, ó. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aqui a gente vê uma coisa. A gente viu que Pedro, né, que Simão, ele foi vencedor no seu trabalho. Ele foi bem sucedido no seu trabalho. Não por ele, não pelo esforço dele, porque ele até se esforçou muito para conseguir. Só que sozinho ele não conseguiu. Ele não conseguiu pescar.
E ele vivia daquilo, ele vivia da pesca. Né? E aí Jesus manda ele voltar para o mar e pescar de novo. Falou, ó, fui a noite inteira e nada peguei, mas porque mandas lançarei a rede. Aí a gente vê o seguinte, que para que ele pudesse ter feito aquela pesca, que é conhecida como a pesca maravilhosa, a primeira coisa que ele fez foi obedecer ao Senhor. E a gente pode perceber que nesse mês que a gente tem falado muito sobre vitória, eu acho que não sei se não de todas, mas de quase todas que nós falamos, eu, Décio, não lembro se a Angélica falou esse mês, acho que não, mas de todas as palavras que foram faladas aqui, se não todas, quase todas, um tópico é a obediência. Porque sem a gente obedecer ao Senhor, não tem como a gente ter uma vida de vitória. Se nós não obedecermos ao Senhor, não adianta, a gente não consegue. Então, mais uma vez, a gente aprende. Hoje a gente está aprendendo aqui com Simão, com Pedro, né? Simão Pedro. Que a gente precisa obedecer ao Senhor, mesmo que pareça absurdo. Porque aquele negócio, Pedro estava ali a noite inteira, a madrugada inteira, que era o melhor horário para pescar, não pescou nada. Então, na cabeça de um pescador, deve ter passado assim, esse cara é louco, ele vai mandar eu ir pescar de novo, pro mesmo lugar que eu estava, ir lá lançar rede e pescar? Mas Pedro, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus. E aí é um outro ponto que a gente quer chegar, conhecer a Jesus. Para que a gente obedeça alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. E quando a gente conhece, a gente confia, a gente se entrega e a gente vai sem medo. E aí a gente pode até dar o exemplo de um bebê. O bebê, se você põe ele em cima de um lugar bem alto, e aí o pai fala, pula pro papai, vem com o papai, pula, ele vai pular. Se chegar uma pessoa estranha e falar pula, ele não vai pular. A não ser que a criança seja meio doidinha, né? Mas o normal é você obedecer o comando se você confiar, se você conhecer essa pessoa. E Pedro, ele conhecia Jesus. Por isso que ele obedeceu. Ele falou assim, ó, por mim, nada, eu pesquei a noite inteira, mas se o Senhor manda, eu vou lá e vou pescar. Então a gente vê duas coisas aí, a obediência e o conhecer a Jesus. Se a gente fizer isso, com certeza nós teremos uma vida vitoriosa. E continuando aqui, a gente vê a maravilha que Deus fez. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de... Aí vem a consequência da obediência, né? Que é a vitória. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes a rede. Então, assim, Pedro, juntamente com seus amigos Tiago e João, estavam pescando a noite inteira, não pescou nada. Isso aí a gente já viu. E aí Jesus chega para eles, ó, vai lá e pesca. E aí eles foram e pescaram. Só que não foi uma pesca comum. Eles pescaram tanto peixe que as redes que eles estavam pescando estavam se rompendo. Estavam rasgando. Né? E aí outra coisa que a gente vê, eu fechei a Bíblia sem querer. A gente viu aqui o seguinte, que quando eles começaram a perceber que as redes estavam rasgando, o que eles fizeram? Chamaram outro barco
chamaram outro barco para poder ajudá-los. E aí os 2 barcos estavam repletos de peixe. Para quem passou a noite toda, em claro, pescando e não pescou nada, ele obedece ao Senhor, faz aquilo que o Senhor manda, do jeito que o Senhor manda, e aí de repente os 2 barcos ficam repletos de peixe. E aí a gente vê o seguinte: quando o Senhor manda a gente fazer algo, às vezes até a gente está indo pelo caminho certo, né? É isso mesmo, a gente tem que ir e pescar, né? A gente tem que ir fazer o nosso trabalho, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que às vezes não é a hora que a gente quer e nem do jeito que a gente quer. É aquilo mesmo, mas o jeito e a hora às vezes não é. O tempo do Senhor é diferente do nosso. E às vezes a gente quer a vitória no nosso tempo. E isso é muito difícil, muito complicado. Às vezes até da gente aceitar de não conseguirmos um resultado positivo. Se a gente está fazendo na nossa cabeça tudo certo, mas às vezes falta um detalhe. Um detalhe. Porque Pedro e os seus amigos lá, eles estavam fazendo certo, eles foram pescar no horário que deveria, né? Que sempre foram, só que não pescaram nada. E de repente eles falam, não, volta lá e faz de novo. Vai lá e lança a rede. Só que eles já tinham feito isso. Então nem sempre é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. A vitória virá. Se obedecermos ao Senhor, se conhecermos ao Senhor, a vitória virá. Né? E aí a gente vê uma outra coisa que é importante. Sozinho, às vezes a gente não consegue. Às vezes sozinho é mais difícil. Eles tiveram que pedir ajuda a outro barco. E às vezes a gente vai precisar pedir ajuda ao nosso companheiro, pedir ajuda àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Tem um texto que fala, um ao outro ajudou e ao teu próximo disse, esforça-te. E às vezes a gente vai precisar de alguém que fale isso pra gente. Gente, levanta, vamos lá, esforça-te. Pedro e Tiago e João, eles pediram ajuda ao outro barco. Eles precisam, nós não nascemos para vivermos sozinhos. Por isso que nessa pandemia está sendo bem complicado. Né? O isolamento social para nós é muito complicado, porque nós dependemos de estarmos em sociedade, nós precisamos estar em sociedade. E a gente precisa desse contato. Então, a gente precisa nem que seja do contato virtual, mas a gente precisa ter contato. A gente precisa um do outro. Né? Tem um ditado, se eu não me engano, não vou falar assim, é esse o ditado, mas se eu não me engano, fala assim, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. A gente não precisa ter pressa de chegar, porque o tempo é do Senhor. Se a gente fizer exatamente aquilo que o Senhor nos manda, da maneira como Ele manda, nós vamos chegar lá. Só que não para por aí também. Não para. Continuando aqui, a gente vê que quando Pedro, quando Simão ele olhou aquilo tudo, ele ficou até mesmo, eu posso dizer que constrangido com aquela maravilha que o Senhor fez com ele. Né? Ele colocou assim, e vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés a Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Tipo, eu não mereço. Eu sou pecador, eu não mereço. E se a gente realmente for ver tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, gente, nós não somos merecedores. Mas a gente precisa entender que o Senhor faz isso porque Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Até mesmo a vinda de Jesus foi para nos salvar, mas não porque a gente merece, muito pelo contrário, nós não merecemos nada.
mas nós somos salvos por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. De repente, se Simão Pedro fosse pescar lá com Pedro, ele, né, Pedro, Tiago e João, fosse pescar e conseguisse aquela quantidade de peixe, de repente eles estavam se vangloriando. Mas não, quando partiu deles, quando dependeu deles, eles não conseguiram nada. Mas quando Jesus entrou ali na situação, fez toda a diferença. E a gente precisa entender isso. Quando a gente coloca o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso negócio, na nossa família, Deus, ele faz coisas grandiosas. Deus age por completo na nossa vida. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa obedecer, a gente precisa conhecer Jesus, deixar ele agir na nossa vida, né? E até mesmo como Pedro fez aqui, né? Só que Pedro pediu para o Senhor se afastar dele, porque ele era pecador, não merecia isso, né? É lógico que o Senhor não se afastou dele, né? Pelo contrário, mas a gente precisa, mesmo entendendo que a gente não merece, que nós somos pecadores, a gente precisa entender que o Senhor, ele nos ama incondicionalmente. Por isso que ele faz as maravilhas nas nossas vidas. O Senhor, ele é tremendo. E às vezes você pode falar assim, mas não tenho recebido nada do Senhor. Se você está vivo, você tem recebido a vida. Deus, ele age, nem sempre ele faz aquele sobrenatural que a gente espera, mas o milagre diário, aquele milagre de todo dia, que é o nosso cotidiano, que a gente às vezes não percebe. Um livramento que Deus dá que você não percebe. Deus, ele age na nossa vida sim, em todo o momento. Nós precisamos enxergar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. E outra coisa que a gente vê aqui, que depois de ter feito tudo isso, depois de eles terem visto as maravilhas do Senhor ali naquela pescaria, né? Que ali eles poderiam vender muito peixe, eles poderiam fazer muita coisa ali. Olha o que acontece. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vocês entenderam o que eles fizeram? Primeiro o Senhor falou assim, ó, eu quis provar para vocês que vocês são bons pescadores de peixe, mas eu não quero vocês como pescadores de peixe, eu quero vocês como pescadores de homens. Aquelas pessoas, vocês vão ser aquelas pessoas que vão estar me seguindo, aprendendo comigo para ensinar outras pessoas, pescar outras pessoas para mim. E o que eles fizeram? Depois daquela pesca toda, 2 barcos lotados de peixe, eles largaram tudo, eles levaram os barcos para a praia, largaram e foram seguir Jesus. Eles abriram mão da profissão deles, abriram mão da sua vida ali para seguir Jesus. Só que seguir Jesus naquela época é diferente de hoje. Naquela época seguir Jesus era ir sem paradeiro, não tinha lugar fixo. Nisso era diferente. Mas não é diferente o seguir Jesus. Porque não importa a época, não importa o tempo, não importa o que você vai ter que abrir mão.
Mas se você quer realmente vitória na tua vida, largue tudo, segue Jesus. Ah, então vou ter que largar meu emprego? Não estou dizendo isso. Não. Eles largaram o emprego deles e foram. A não ser que você tenha um chamado específico. Tá? Se você tiver um chamado específico de abrir mão de tudo para ir para um campo missionário, eu vou falar para você, obedeça. Porque se é plano de Deus, se você não obedecer, vai acontecer. Se for plano de Deus, vai acontecer. Mas o caminho vai ser muito mais complicado até chegar lá. E a gente vê o quanto que Deus é maravilhoso. O quanto que Deus cuida, sustenta, ama cada um de nós. Então a gente viu aqui que o Senhor, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, a gente precisa o quê? Obedecer ao Senhor. Conhecer Jesus. Porque para você obedecer, você precisa conhecer, senão você não vai confiar. Lembra do bebê? Se o pai fala, vem filho, pula, vai pular. Se chegar uma pessoa estranha pedir para a criança pular, ela não vai pular. Porque ela não confia, porque ela não conhece. Então ela não vai obedecer. Então a gente precisa obedecer, precisa conhecer o Senhor. A gente precisa entender que a gente precisa um do outro. Precisamos estar juntos, um apoiando o outro. Quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, a gente precisa buscar alguém para compartilhar. Só que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que realmente teme o Senhor, que possa te aproximar do Senhor, te orientar segundo a palavra do Senhor. Ah, mas o pastor às vezes é tão distante. Não necessariamente precisa ser o pastor, mas alguém que realmente tem uma vida com o Senhor. Então a gente sabe que a gente sozinho é mais difícil, a gente precisa um do outro. E entender também que se o Senhor chamar, a gente precisa ir. A gente precisa obedecer não somente lá no início, de ir lançar a rede, de ir fazer aquilo que o Senhor quer, mas se o Senhor mandar a gente ir para algum lugar, pregar a palavra, a gente precisa ir. E quando eu falo de ir a algum lugar, nem sempre é ir para algum outro país, algum outro estado. Não. A gente precisa pregar com a nossa vida, que é o mais difícil. Uma música que a gente aprende quando é criança, que fala o seguinte: posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, amando-nos, pois, Senhor. Não preciso atravessar os montes para dar aos outros novas altares. Posso trabalhar em minha terra, manda-nos, pois, Senhor. Isso eu aprendi quando eu devia ter uns 3, 4 anos, eu aprendi essa música. E a gente entende que a gente pode ser um missionário, a gente pode falar de Jesus. O ID de Jesus não é um chamado específico, não, é para todos. Pregar o evangelho é para todos. Há chamados específicos, sim, para ser pastor, missionário e tudo mais. Mas falar de Jesus não é para uma ou outra pessoa, são para todos que conhecem Jesus. Só que a gente precisa entender que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Mais uma vez eu bato no teto. Você precisa conhecer o Senhor. E como que você vai conhecer o Senhor? Bíblia e oração. São de uma Bíblia nova, Bíblia e oração. É o que a gente precisa para ter intimidade com o Senhor, para saber o que o Senhor quer de nós. E deixar Deus agir na nossa vida. E aí você vai ver como que sua vida é maravilhosa. Como que sua família é perfeita. Aí você pode falar assim: minha família é perfeita? Só tem doido na minha família, gente. Né? Como diz a minha família, só tem biruta na família. Mas é essa família imperfeita que é perfeita para você. Porque foi a família que Deus te deu. Então ame a sua família. Agora nessa época de Natal, muitas famílias vão estar separadas, né? Mas
independente de você estar junto com sua família, separado com sua família. Ame sua família. Ame seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, seus cunhados. Até cunhados, sim, a gente precisa amar. Sogra, a gente precisa amar. Te amo, tá, minha sogra? Mas a gente precisa amar. A gente precisa amar com o amor de Cristo. A gente precisa que o amor de Jesus transborde através de nós. E a gente precisa louvar a Deus pelo milagre da vida. Porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. E era isso que eu queria conversar com vocês um pouco. Dizer que, independente dos problemas, independente das dificuldades, se nós estamos aqui hoje, nós temos uma vida vitoriosa, sim. E Deus quer fazer muito mais através da tua vida e na tua vida. E eu queria orar por você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E eu queria agradecer a Deus pela tua vida, agradecer pela família que nós temos. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Independente, Pai, se nós merecemos ou não, porque se a gente for levar por esse lado, nós não merecemos nada, nós não somos nada. Mas o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade. E o Senhor, mesmo assim, com seu amor incondicional, o Senhor tem nos abençoado com todas sortes de bênçãos celestiais. E nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti cada vida que está assistindo, nos assistindo agora, que irá nos assistir depois. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, de cada família, cada componente das famílias, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender que para sermos vitoriosos em Ti, nós precisamos, ó Pai, obedecer ao Senhor, precisamos ter intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor de fato. Precisamos entender que para a gente ter uma vida vitoriosa, a gente precisa, Senhor, ter um ao outro, ter o suporte do outro, ajudar ao outro. E a gente precisa entender que quando o Senhor nos chama, é para irmos, independente para onde. Mas se o Senhor nos chama, é porque o Senhor tem algo grandioso na nossa vida. E nós precisamos, ó Pai, entender que a gente precisa obedecer ao Senhor independente das nossas vontades. Porque a gente precisa entender que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E para que ela seja agradável, a gente precisa deixar o nosso coração aberto para que o Senhor nos trate, para que possamos entender isso, porque a vontade do Senhor não tem outra igual, não tem outra melhor. E que nós possamos, ó Pai, conhecer o Senhor o suficiente para fazermos a tua vontade, Senhor. Fica com cada família, com cada projeto, Senhor, das nossas famílias. Que os projetos que são teus, que possam ser concretizados, ó Pai, que nós não venhamos atrapalhar esses projetos de acontecer, mas aqueles projetos, ó Pai, que nós temos, que não são de Ti, que não venham acontecer, que não vá para frente, Senhor, mas que o Senhor venha estar fazendo a Tua vontade na nossa vida, na nossa família. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um excelente domingo para cada um de vocês. Tá bom? E até a noite. À noite nós estaremos juntos. Não no culto presencial, mas online. A gente vai estar junto. Então Deus abençoe vocês.